Forte Caxias. Essa é a denominação histórica do Quartel-General do Exército desde 31 de março de 2016. Esse complexo, que está incluído no tombamento do conjunto de obras do arquiteto Oscar Niemeyer, completa 50 anos em 2021, mais precisamente no dia 31 de março. Foi nesse dia, em 1971, que o então chefe do Estado-Maior do Exército, General de Exército Alfredo Souto Malan, assumiu formalmente suas funções nas novas instalações daquele órgão de direção geral, em cerimônia solene. As imagens registradas naquele momento mostram um contraste. Ao fundo, o trabalho dos operários no andamento da obra, enquanto a solenidade ocorre em primeiro plano. Assim, o Estado-Maior do Exército foi o primeiro órgão da alta administração do Exército a ocupar definitivamente suas instalações na nova sede do Comando da Força Terrestre. Por esse motivo, essa data 31 de março de 1971 foi adotada formalmente como o aniversário do Quartel-General do Exército. 50 anos depois, o Forte Caxias é formado por edifícios que abrigam 34 órgãos da alta administração do Exército, ocupando uma área construída de 117 mil metros quadrados, com 7 quilômetros de corredores que interligam salas onde trabalham diariamente, entre civis e militares, mais de 7 mil pessoas. O Quartel-General do Exército tem meio século de história em Brasília. Mas antes disso, foram mais de 150 anos de uma trajetória que remonta à chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808. Com a transferência da corte de Portugal para o Brasil, era necessária a construção de uma sede para o Exército. Assim, em 1811, tem início a construção do Quartel-General do Campo da Aclamação, também chamado Campo de Santana. Ampliado em 1861, já no período imperial, passou a ser a sede do Ministério da Guerra, então sob o comando do Duque de Caxias. Após a proclamação da República, passou a denominar-se Quartel-General da Praça da República. Em 1910, suas instalações foram ampliadas e passou a abrigar o Estado-Maior do Exército, criado em 1896. Apesar da longa história e das ampliações por que passou, o Quartel-General da Praça da República tinha uma estrutura modesta, sendo necessária uma instalação maior. Assim, em 1937, teve início a construção de um prédio mais moderno e adequado à estrutura da alta administração da Força Terrestre. Construído 20 metros à retaguarda do antigo Quartel-General da Praça da República, o atual Palácio Duque de Caxias foi concluído em 1941. Na época, era o maior edifício público administrativo do Brasil, com 23 andares e 86 mil metros quadrados de área. Em consequência, o antigo Quartel-General da Praça da República foi demolido e, em seu local, foi erigido em 1949 o Panteão de Caxias. A transferência da capital federal para o Planalto Central na década de 1960 criou a necessidade da construção de uma nova sede para o comando do Exército Brasileiro em Brasília. O projeto do novo quartel-general foi idealizado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. A premissa da concepção era apresentá-lo na forma de um conjunto grandioso e austero, em uma sequência de edifícios em paralelo, uma referência a fortificações das grandes civilizações da antiguidade e templos em seu interior. A construção do novo complexo foi iniciada em 1969, a cargo da Comissão Especial de Obras número 1, e foi concluída em 1974. Além desses edifícios, também teve início a construção de outras estruturas que compõem o complexo do Quartel-General do Exército, como a Praça Cívica e o Monumento ao Duque de Caxias, todos concebidos pelo arquiteto Oscar Niemeyer. A Praça Cívica tem a forma de um grande triângulo equilátero, destinada em sua concepção para a organização das tropas para os desfiles.
Ela ocupa uma área de 102 mil metros quadrados. O projeto é de Lúcio Costa, com a contribuição do paisagista Roberto Burle Marx. Atualmente, a praça é um dos principais pontos turísticos da capital federal, sendo mais conhecida como Praça dos Cristais, em alusão às estruturas em concreto armado que afloram do espelho d'água e homenageiam as riquezas minerais do Cerrado brasileiro. O monumento ao Duque de Caxias é uma homenagem ao patrono da Força Terrestre e também serve como tribuna de honra para as autoridades durante as solenidades militares. Por esse motivo, também é conhecido como Palanque Monumental. São 4.750 metros quadrados de área e uma estrutura de concreto armado aparente em forma de concha, com propriedades acústicas. Daí vem a denominação pela qual é mais conhecido, concha acústica. Um obelisco em concreto armado com 35 metros de altura completa o conjunto desse monumento, que representa a invicta espada do Duque de Caxias, o pacificador, e que se converteu em um símbolo do quartel-general do Exército. Apesar de a construção ter sido formalmente concluída em 1974, as obras nunca pararam completamente. Em 1976, foi inaugurado o Teatro Pedro Calmon, uma obra concebida por Niemeyer e que tem um aspecto de uma barraca militar estilizada. Dotado de excelente estrutura física e acústica, tem capacidade para 1.164 lugares e é utilizado para atividades militares e culturais compatíveis com a sua dimensão e vocação, como cerimônias, instruções, encontros e seminários, bem como apresentações e espetáculos de projeção nacional e internacional. Mais recentemente, em 2013, o Quartel-General do Exército ganhou um novo edifício, que segue as linhas arquitetônicas idênticas aos demais, e é destinado a abrigar os órgãos de direção setorial que anteriormente ocupavam as instalações do Exército na esplanada dos ministérios. Como mais recente acréscimo à modernização do Forte Caxias, no dia 17 de março de 2021, foram inauguradas as instalações de seu recém-criado almoxarifado central, o qual nasce com a missão de tornar-se um vetor de racionalização e padronização na administração do material, incrementando a segurança orgânica e proporcionando controle e economicidade para o Quartel-General do Exército. Ao completar 50 anos, o Forte Caxias eleva o nome do patrono do Exército Brasileiro e, sob sua inspiração, abriga homens e mulheres que trabalham para construir uma força cada vez mais coesa e preparada para os desafios modernos. O Quartel-General do Exército é história, é presente e é futuro. Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga.